Boa tarde. É dela ali. Vamos fazer o nosso evangelho para a gente começar. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados e os criminosos como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Essa caridade é uma das mais difíceis, né? A gente perdoar, a gente olhar para o outro como ele ainda não sabe, né? A gente olha e julga. Ainda é muito difícil para a gente olhar assim, saber que, coitado, ele ainda não sabe que o que ele está fazendo não é bom. A gente ainda julga, né? Muito. Isso é normal no nosso estágio evolutivo. Mas o que Jesus vem trazer para a gente é que a gente tem que começar a alterar isso. Porque a partir do momento que nós vemos que somos todos espíritos em evolução e que nós todos tivemos os nossos momentos obscuros e que estamos caminhando para a claridade, né? Vamos botar assim, eles também vão. Nas nossas aulas, essa aula está sendo bem grande, porque é um capítulo bem rico e é muito interessante a gente entender, porque são espíritos que trouxeram muita dor para o planeta, mas que estão em evolução. E é exatamente isso aqui que ele fala. Se nós olhássemos para aqueles irmãos que cometeram todas aquelas atrocidades, aquelas coisas horríveis, e condenássemos eles eternamente, não seria Deus, Pai. Ele sabe que nós vamos evoluir. O que nós fizemos ontem, muitas vezes já não fazemos mais hoje. E assim será com todos. Então, a gente tem que começar a pensar, toda vez que a gente olhar e for julgar, prestar atenção que eu poderia ter feito pior. Então, eu não sei. Então, se eu não sei, vamos ser mais caridosos. Vamos começar a trabalhar. Mesmo ainda não conseguindo, se esforçando, observando, a gente chega lá um dia. Então, vamos à nossa prece. Jesus, Mestre amado, querida Joana, nossa mentora, nossa irmã querida, pedimos, Senhor, que nos envolva em luz e paz, que tenhamos a sua presença aqui, nos orientando, nos sustentando, para que tenhamos uma tarde agradável, de conhecimento, de aprendizado e de muito amor. Muito obrigada, graças a Deus.
Bom, gente, tudo bom? Na aula passada, nós paramos, se eu não me engano, foi nesse slide, não foi? Chegamos a falar de Gengis Khan, não? Falamos, né? Ah, sim. Falamos Saladino também, não? Sultão que dominava o Egito e a Síria, falamos, né? Tá. Falamos do fim da Idade Medieval? Não, né? Muito bem. Agora, foi aqui, né? Foi esse que é o 20. A gente depois vai falar do Pedro também, vamos ver se dá tempo. Mas eu acho que dá sim, interessante. Agora, bom, já na aula passada nós falávamos da Era das Trevas, não foi? Aquela idade medieval, a época em que os espíritos foram soltos lá daquela cidadela espiritual da Cruzada, e aqui encarnaram e reencarnaram compulsoriamente e sucessivamente para poder ter o contato com a carne e aprimorar aí as suas qualidades morais, né? E já no final da Idade Medieval, antes da gente começar a ler aqui, se notou naquela época que após a época das Cruzadas, um certo tempo depois, nós tivemos um outro momento histórico religioso meio complicado, que foi o momento, ou foi a época das Inquisições. Chegamos a falar por alto disso, não é? Os espíritos que eram lá da cruzada e que participaram das cruzadas aqui no plano carnal, voltaram por meio sangrento, né, por conta das batalhas e mortes ali havidas naquela época, para o plano espiritual, e logo em seguida, praticamente, ou quase que compulsoriamente, retornaram, já um pouco mais aprimorados, porque numa evolução, por mais que o espírito não aproveite tanto quanto um outro espírito, uma encarnação, alguma coisa esse espírito aproveitou. Alguma coisa, aquela pessoa que ainda que tenha feito mal à torta e à direita, naquela encarnação, alguma coisa foi aproveitado para ela poder ter um certo desenvolvimento moral e também intelectual sempre, né? Que seja no contato com um parente, na afeição que ela tinha a certas pessoas, mas enfim. Esses espíritos já um pouco menos enraigados na ignorância, voltaram já nessa realidade inquisitorial, né? Mas vamos lá. Fim da Idade Medieval. Do plano invisível, em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Eu acho que nós chegamos a falar por alto disso, né, naquela questão que envolve o equilíbrio, que em todo momento, ainda nessa época chamada de Idade das Trevas, a época medieval, nós tínhamos missionários e espíritos protetores que trabalhavam aqui no nosso orbe, encarnados e desencarnados. Falamos disso, né? Sempre há um equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Referindo-nos de escantilhão à nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios de justiça e de fraternidade na terra, e às guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Medieval, registramos aqui que com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e de Tamerlão, e com a queda de Constantinopla em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verificava-se o término da época medieval. Uma nova era despontara para a humanidade terrestre com a assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanharam a evolução dos homens lá dos arcanjos do infinito. Essa parte aqui, gente, essa explicação eu peguei do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel com Chico Xavier. Quem não teve oportunidade ainda de ler A Caminho da Luz, por favor, tenha essa curiosidade, porque é uma curiosidade boa, vale a pena. É muito interessante esse livro A Caminho da Luz, Exilados de Capela, também para a gente poder compreender essas raízes históricas das nossas reencarnações e encarnações agora, já desde quando o orbe foi formado até recentemente. Então, 3 livros que são fundamentais para a história do cristianismo e das reencarnações aqui no nosso orbe.
A Caminho da Luz, Exilados de Capela, e aqui no Brasil nós temos um livro também de Chico Xavier, pelo Espírito Ismael, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se não me engano é esse o título, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É pequenininho o livro, interessantíssimo, é um livro que você pega para ler, se você não terminar no mesmo dia, você no dia seguinte já termina, porque é muito interessante, e a gente analisa e percebe, reflete bem, como que nada é por acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui reunidos, não é por acaso que foi no Brasil que o Evangelho despontou aí com grandes estudos e divulgação da palavra de luz, não é? Da Boa Nova, da palavra de Cristo. Não foi à toa. Para tudo há um preparo no plano espiritual. Ainda aqui, naquele momento da Idade Média, nós tínhamos também um trabalho sendo feito no plano espiritual, em precisões cirúrgicas, não é? Porque nenhum mal acontece na medida que não tem que acontecer. A verdade é essa, né? Aquela velha máxima. O mal tem que vir. Ai de quem faça o mal, mas o mal tem que vir, não é? O mal tem que vir nesse estágio que nós estamos passando, né? De ainda um pé na ignorância e um pé no início de um conhecimento, no início de umas gotículas de luz. Se faz necessário, é para o nosso depuramento, mas nunca estivemos à revelia aí de algum cuidado, nunca estivemos desamparados, sempre em equilíbrio, sempre em cuidado. Se a nossa precisão aqui dos encarnados para muitas coisas é absoluta, não é? Numa cirurgia ou numa intervenção qualquer, um médico não tem uma intervenção ali de precisão hoje em dia com estudos, com laser e tudo mais, com o estudo da célula, o que dirá o plano espiritual quando atua aqui no nosso corpo, no nosso corpo terráqueo, né? Terrestre. Então, meus amigos, é muito interessante isso. E aqui Joana d'Arc, eu não sei se vocês sabem, mas é literatura segura, Humberto de Campos, que foi Judas Iscariotes. Né? Muito interessante, né? O Judas teve até onde se sabe, a última encarnação como Joana d'Arc. Judas teria a sua última encarnação, segundo Humberto de Campos, trabalhando com fonte confiável, a gente tem uma certa segurança de falar, né? Então, seria aí uma espécie de remissão dessa alma. Judas, que hoje em dia já é uma alma iluminada, todo mundo, eu acho que já, quem não sabe, enfim, vale a pena pesquisar isso. Judas conseguiu se redimir, conseguiu se iluminar. Exatamente. Sim. Porque Jesus já sabia exatamente. Jesus já sabia exatamente o que ia acontecer. Tanto é que ele falava, né? Tu me negarás 3 vezes, você será o meu traidor, ou dentre vós tem um traidor. Talvez ele não quisesse expor ali, é até uma forma de passar um ensinamento, né? Saiba, mas não exponha. É uma mensagem, saiba, mas não exponha. Quantas vezes a gente vê o erro do outro e faz questão de falar em público? Não sei, uma forma de repente, se desigualar daquele outro ao outro é terrível. Eu sou diferente, eu estou num patamar diferenciado. Você apontar para o erro do outro não deixa de ser uma forma de você buscar um patamar superior àquele outro, né? Uma visão completamente equivocada, porque ninguém está acima de ninguém. E se ele erra naquele momento, você vai errar em outro. E você gostaria que alguém apontasse o dedo para você? Então, Judas, de qualquer forma, veio aí, até onde se sabe, na última encarnação como Joana d'Arc. E esse foi um momento aí de reflexão para a humanidade, quando começaram aqueles ideais de fraternidade e levantar a bandeira aí de uma solidariedade, né, maior do que o que a gente tinha na época medieval. Não tinha solidariedade nenhuma, pelo contrário. Era um interesse exclusivamente patrimonial e egoísta. Né? Os feudos e tudo mais. Até depois a transformação do sistema feudal para o sistema monárquico, você só concentrou o poder no monarca para poder também ter maior força e conseguir combater melhor. Era uma questão bélica, e de proteção, né? Mas ainda tinha aquele ímpeto de egoísmo e de materialismo nos povos, o que hoje em dia também não é muito diferente, mas pelo menos temos outros ideais, né? Buscamos outras coisas.
Mas, enfim, fim da Idade Medieval foi a Inquisição na França. Se aponta a França como sendo o berço da Inquisição. Os céus se abrem quando ouvem os clamores da terra. Haja vista o histórico caso dos judeus que estavam nas mãos dos egípcios, né, lá do Velho Testamento, lá de Moisés, na casa de servidão. Eis que desceu de uma abertura divina a justiça na personalidade de Moisés, para que os homens não ficassem órfãos. E foi nesse aconchego da lei, foi nas torrentes de lágrimas vertidas pelos escravos no Êxodo, com o legislador, que o mundo entrou em preparo para a vinda do Messias, aquele que é a esperança do mundo, aquele que foi e será sempre o nosso guia espiritual na grande casa de Deus. Falou em Messias aqui, para a gente, né, nós que seguimos aqui o Espiritismo, pautado no cristianismo, estão falando de Jesus, Jesus Cristo, né? Não que em outras religiões tenham outras crenças em outras figuras, igualmente iluminadas, né? Aqui nós temos a nossa doutrina pautada, a doutrina ocidental, do Espiritismo, na figura de Jesus Cristo, né? Mas outros povos, outras culturas e outras religiões também têm os seus messias, o enviado que vai atuar ali naquele plano encarnatório para salvar a humanidade ou redirecionar a humanidade. Aqui falamos de Cristo. Tá. Aquele que é a esperança do mundo, aquele que foi e será sempre o nosso guia espiritual na grande casa de Deus. Os céus se abrem quando se faz necessário, quantas vezes a lei exigir, para que nenhuma das criaturas carregue peso maior que as suas forças. Mais uma ideia de equilíbrio. Nenhuma criatura carrega um peso maior do que as suas forças. A força que a pessoa precisa empregar para resolver qualquer problema, seja um problema físico, psíquico, é diretamente proporcional com a ajuda que ela tem. Então, se eu tenho que empreender esforços para sair de um problema, a minha ajuda vai ser pelo menos naquela exata proporção, ou seja, nenhum peso ele é pesado bastante para derrubar a pessoa. A pessoa pode não ter a sua convicção firme, enfim, por outras questões, acabar sucumbindo numa prova. Mas jamais ela pode falar, me faltou ajuda, por isso que eu acabei sucumbindo. Não, nós somos falhos, nós falhamos mesmo. Nós estamos aqui falhando, e isso daí é perfeitamente compreensível na nossa encarnação. Falhar é compreensível. O problema não é a falha, o problema é quando a falha não serve de aprendizado. Esse é que é o problema. Porque enquanto a falha servir de aprendizado, cada vez nós sofreremos falhas diferentes, distintas, para compreendermos novos aprendizados. Agora, a partir do momento que uma falha não serve de aprendizado, ela se repete. Ela se repete. Então, se eu tenho um problema que eu não equaciono, eu não resolvo, por mais que eu tenha toda a ajuda possível, literatura espírita, literatura de qualquer religião, palestras, passes que me harmonizam, mas eu saio daqui e não consigo compreender aquele problema pelo qual estou passando, e acuso a Deus, acuso ao meu anjo da guarda, ou qualquer pessoa que seja, ainda o encarnado, né? Eu tiro de mim esse aprendizado, eu falo, não, eu não tenho que aprender nada, na verdade a culpa é dele, é dela e é dela. Peraí, é você que está passando por uma situação conturbada? Então é você que tem que aprender. Você não tem que compensar isso ou ficar projetando para fora de você. Todas as soluções para todos os nossos problemas estão dentro de nós mesmos. Daí a grande importância que se fala aqui na casa, né? Da doutrina psicológica de Joana de Ângeles, da doutrina psicológica de outros autores espirituais como Hamed, dentre inúmeros, que justamente nos fazem ter essa autoanálise, essa autocrítica, né? Por que eu estou passando por isso? Né? A gente pode pegar aí explicações desde o Evangelho. Antes, né, mas vamos pegar aí como um marco inicial evangélico. O Evangelho já diz, olha, nós temos aí causas atuais e causas passadas dos sofrimentos. Sim, perfeito. Dando um avanço, Jesus já tinha explicado isso para a gente, tudo bem, está lá sedimentado do Evangelho. Chico Xavier, por André Luiz, também nos deram algumas explicações, quer dizer, André Luiz por Chico Xavier, nos deram algumas explicações sobre os nossos sofrimentos e as nossas provas? Sim.
relatando todos aqueles problemas que André Luiz via do mundo espiritual, ele conseguia evidenciar, trazer luz para aquela pessoa que não compreendia o mal que estava passando. Nós, analisando a situação do outro que se passa por um problema, entendendo a lógica, compreendemos essa mesma lógica para o nosso problema. Se eu sei que aquela pessoa está sofrendo algum tipo de discriminação e nada ela fez nessa vida que pudesse gerar aquele tipo de discriminação, provavelmente nós temos uma causa passada, ou provavelmente nós temos uma prova escolhida pelo nosso próprio espírito para poder demonstrar, não, eu já superei essa questão da discriminação, por exemplo, né? da perseguição. Eu já superei isso, eu agora consigo lidar muito bem. Agora, quando a gente não assume essa responsabilidade e joga sempre no outro, nunca se resolve. Não é que nunca se resolve, uma hora vai se resolver, mas você posterga e posterga e posterga, e as pessoas que geralmente entram numa espiral de reclamação sobre o mesmo problema sem procurar uma solução lógica para aquilo, né? E a doutrina traz aí inúmeras explicações que dão luzes aí à nossa consciência. A pessoa, em vez de buscar aquele esclarecimento, o entendimento e seguir a vida, ela prefere voltar a reclamar. E é um ciclo vicioso. A gente pode até ver esses grandes espíritos, esses nomes que a gente estuda, que a gente vê na casa, Joana, Moisés, Paulo de Tarso, Francisco, todos eles passaram por várias tribulações, várias situações assim que de não dá nem para entender, e nenhum deles se rebelou, porque eles tinham a compreensão do que eles estavam fazendo aqui, da necessidade daquilo ali. Se vinha até ele aquela situação, é porque era necessário para ele. Estava trazendo alguma lição para ele e para quem estava à volta. E como eles não acreditavam, né? Que eles não falavam, eu acredito. Eu sei. É sempre... quando você realmente entra em Deus, você entende que a sua vida pertence a esse ser, e esse ser está te dando as oportunidades de você se iluminar, você começa a compreender. Quando você se revolta, é porque você ainda não entendeu. Então, é fácil eu colocar a culpa no outro, e principalmente em Deus. Por que a minha vida está uma porcaria? Por que todo mundo consegue tudo e eu não consigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que será? Para que será? Porque o porquê eu fico muito vítima, né? O para quê te mostra que você pode... Para que essa situação? Ela está me trazendo alguma situação. Uma doença, uma morte... Mas como eu vejo, e tudo também tem a parte da física quântica, né? A parte mental da gente. Quanto mais eu reclamo, quanto mais carga negativa eu coloco naquela situação, pior ela fica. Mais pesada. Não vê que tem vários estudos falando, teve um que eu não sei onde foi que eu vi, da meditação, que eles fizeram a meditação em Washington e juntaram vários, não sei quantas pessoas para fazerem a meditação lá. E Washington é a capital do crime, né? É super pesado o clima, e eles falam, o estudo era todo voltado para isso. E durante aquele período de meditação, que eles juntaram não sei quantas pessoas que faziam, foi uma meditação assim muito grande, diminuiu o crime, diminuiu várias situações, as pessoas conseguiram ter durante aquele período, eles fizeram todo um estudo. Então, tipo assim, por que a gente não pode mudar a realidade à nossa volta? Porque a gente não acredita na nossa possibilidade. Por que todos eles conseguiram mudar a realidade? Ah, não mudou não. Não mudou não, porque ele sofreu pra caramba, pô. Francisco de Assis, mais do que ele sofreu. Mas o corpo para ele não era nada. Para Jesus. No nosso olhar pequeno, a gente olha Jesus como um pobre sofredor na cruz. Não foi nada disso. Amor puro. Francisco de Assis, coitadinho. Meu Deus, como sofreu. Sofreu muito. E cada sofrimento, que a gente chama de sofrimento, ele agradecia. Que espírito é esse? Paulo de Tarso, se ele não tivesse uma cabeça boa, ele ia se culpar o resto da vida. Porque o que ele matou de cristão, ele matou um monte. Ele perseguia, ele era cruel mesmo, porque ele tinha certeza daquilo que ele fazia. Quando ele teve certeza que era o contrário, ele foi. Então, a gente começar a olhar as coisas de uma forma mais positiva,
Para que aí a gente vai entender e vai mudando a nossa realidade. Porque o ideal mesmo, a gente faz os cursos, a gente estuda essas personalidades para que a gente faça a nossa reforma. Não é só para a gente conhecer a história de Francisco, né, que é bonitinha, que lindo, que fofo que ele foi. Porque aí é muito pouco. Se a gente estuda para que a gente traga para a nossa vida. Todas as palavras de Jesus, tudo que ele deixou para a gente foi exemplo. Não foi uma história bonita. Joana, ela fala o tempo todo, trabalho, trabalho, vamos trabalhar. Trabalha você, trabalha o seu íntimo. Trabalho, trabalho. Eu lembro que num congresso eu fiquei na porta, eu tenho dificuldade, assim, eu falo com as pessoas, mas assim, eu tinha muita dificuldade em abraçar, em ser calorosa, assim. Aí assim me botou na porta, eu dei mais de 2.000 abraços, eu acho. Naquele dia, no final, eu estava assim, gente, que foi isso? Eu abracei gente que eu nunca vi na vida. E eu abraçava com mama, porque a minha vizinha estava fazendo isso. Então, pô, eu tinha que fazer igual, né? Tinha que ser mais ainda. E se vocês repararem, ela fala isso o tempo todo. A Iraci, se você for falar toda vez com ela, ela está sempre sendo muito gentil e agradável. Mesmo que ela não possa falar com você, ela vai estar rindo. Não consigo falar com você agora, mas ela vai estar gentil. E isso é a gente mudando a nossa sintonia. A gente pode fazer isso. É difícil, porque a gente não tem fé. A gente ainda não consegue perceber. Mas é uma chavezinha que, na hora que a gente entender, a gente vai virar. E aí a gente melhora, assim, imensamente a nossa vida. Eu adorei os abraços, eu saí cansada. Nossa, eu acho que eu doei um monte de energia ali naquele dia. Mas foi tão bom para mim depois, foi tão bom, exatamente. Você recebe muito amor, porque cada um que eu abraçava, a pessoa também não esperava, porque ninguém esperava. No final, falava assim, gente, estou entrando no nosso lar. Eu falei, sei lá onde você está entrando. Porque era muito engraçado. Isso é bom. Você dá e recebe, né? E é verdade. Doar amor é muito bom. E eles sabiam disso. Todos eles. A gente tem que aprender isso. Mesmo que, eu não vou abraçar, nunca vi essa pessoa, credo, dar 2 beijinhos. Gente, eu fiz. Foi bom. No início eu fiz assim, sério que eu vou ficar aqui? Ai, meu Deus do céu. Oi, tudo bem? Mas a pessoa já vinha assim, oi. E a vizinha estava fazendo, eu tinha que fazer igual, né? Não podia ser assim tímida, oi, passa. Não podia. Eu fiz, foi muito bom. Então, quando a gente começa a deixar a energia fluir, as coisas vão se modificando na nossa vida. Com certeza. Tentem abraçar as pessoas mais, falar com elas, ser mais gentis, porque isso volta pra gente, a gente que recebe isso primeiro. Porque ninguém espera, tá todo mundo esperando você assim, oi. Oi, pode entrar, passa. Pensa, porque é geralmente isso que a gente recebe, né? Aí quando você é assim, oi, tudo bem? Dá 2 beijinhos, oi. Fica sem graça. Tinha uns que não gostavam não, tá? Tinha uns que ficavam meio assim, tensos, assim. Mas é bem legal, é bem legal. Então, leiam esses livros tentando trazer para dentro de vocês. Toda essa história que a gente está lendo, Inquisição, foi história da nossa humanidade. Foram coisas que a gente necessitou passar e que a gente precisa saber para que a gente possa entender todo o mecanismo de Deus e tudo que Ele está trazendo para a gente, para que a gente possa se iluminar. Porque, não sei se vocês sabem, Kardec, ele tinha a missão de trazer o espiritismo, né? A doutrina. Se ele falhasse, Leon Denis estava pronto para assumir. Então, tipo assim, tem alguma coisa que Deus não planeje muito bem planejado? Que foi o que o Daniel falou? Tudo está mais do que planejado. Tudo está perfeitamente no lugar. A dor, as necessidades, tudo está no lugar. A gente tem que confiar. Por isso que eu não sei se é assim, eu aceito, entrego e confio, uma coisa assim, né? É exatamente isso, porque quando a gente entende que Deus está no comando, Ele está mesmo, e a gente entrega a nossa vida na mão dEle, as coisas vão funcionando de forma diferente. Mas a gente ainda não confia. Então, vamos estudar mais para a gente poder trabalhar isso dentro da gente e cada vez mais a gente ir conseguindo modificar isso dentro da gente. São muitos séculos aí de dor, né? Então, agora que a gente está começando a abrir nossa mente para tudo isso. Pode ir. Olha, eu não sei porque eu vou perguntar para o Nelson, porque ele falou para a gente não. Mas eu posso perguntar para ele, até porque ninguém nunca tinha perguntado para a gente isso. Eu vou falar com ele, se puder a gente passa assim, não tem problema nenhum. Uhum. Ele passa.
Quando eu fiz o Livro dos Espíritos, eu também passava. Aí ele falou isso agora. Não sei se mudou, ou se eu, de repente eu não entendi. Eu vou perguntar para ele e te digo na próxima aula, tá? Se puder, não tem problema nenhum. A gente tá tudo digitalizado, todas... legal, né? Mas tudo isso também tem muito no livro. A gente está usando bastante o livro. É porque o livro é grande, né? Isso. Mas leia o livro, hein? Porque às vezes vai ter uma coisa aqui que a gente não vai falar, mas que cutucou você, mexeu com você e você, mesmo que você tenha vergonha de falar, aí você pode vir aqui depois falar com a gente. Que é interessante, o livro mexe muito. E toda vez que você abre um livro espírita, você abre uma conexão. Não é uma coisa assim, você não está lendo um livro qualquer. Naquela hora, se une a você espíritos de luz, que vão ajudar o seu campo mental, abrir toda essa sua zona de estudo. Isso tudo vai se conectar à espiritualidade. E é uma hora que você tem de profundo tratamento, de conhecimento. Então, é muito importante ler o livro espírita, porque ele traz para você momentos de luz, de iluminação e de socorro. Porque naquela hora ali, às vezes você tem um amigo seu, obsessor, ali, precisando que você leia. Você está lendo e ele também. Então, é muito importante a gente ler. Faz bem pra gente. Pode ir. Que a caridade, fala-se tanto em trabalho com a comunidade, com a caridade, porque a caridade ela vai trabalhar sentimentos dentro da gente. Essa caridade, então, assim, com o próximo, que é você bem perto, trabalha sentimentos que a gente nem sabe. Então, é muito importante o trabalho. O trabalho, ele faz com que a gente... É muito legal. É muito bom. Porque eles vêm pra cá, é muito legal. Uhum. Não tem jeito, né? Tem que rir, porque senão, o que faz? Tem que ter esperança, né? Aí a gente vê que não tem nada a ver a classe social com o avanço moral do indivíduo. Nós temos pessoas ali extremamente iluminadas, morando, trabalhando em situações que a gente imagina ser precária, mas foi a prova que escolheu. Foi a prova que escolheu. Eu não me esqueço de uma situação que eu passei na equipe da Quentinha. Eu trabalhei 5 anos, mais ou menos, na equipe da Quentinha, de 2008 até 2012 ou 2013. E a gente aprende muita coisa nesses trabalhos, né? Muita coisa. Você disse aí um aprendizado, por exemplo. E são aprendizados transformadores. Eu me lembro que teve uma certa madrugada que nós estávamos passando ali, aqui pela Avenida das Américas mesmo. A gente vai, né, até o recreio, eu não vou mais, mas a equipe vai até o final do recreio lá no Terreirão, onde no final acaba lá o serviço e cada um volta para as suas casas. Mas no caminho lá do Terreirão, lá no final do recreio, nós parávamos em alguns pontos fixos. Um deles é aquela Igreja Universal que tem do lado da Renault, aqui na Avenida das Américas, do lado de lá, de quem sobe para o recreio. E tinha lá um rapaz, um senhor já, na verdade, chamado Joãozinho. Era João alguma coisa, mas ele era conhecido por todo mundo como Joãozinho. E aí o Joãozinho tinha um dia que estava frio, e a gente fica completamente constrangido, né? Nós levamos ali algumas roupas para as pessoas colocarem no frio, cobertor, aí tem as campanhas do cobertor no inverno e tudo mais, mas você fica constrangido até de estar agasalhado e a pessoa não está agasalhada, né? É uma coisa que incomoda um pouco a gente, a pessoa está passando frio, eu aqui estou com esse cobertor, com esse casaco aqui quentinho e estou muito bem. Mas, olha só, nós acordamos o tal do Joãozinho para entregar a quentinha, como sempre fazíamos, e tínhamos lá uns 2 cobertores ainda no carro para entregar, um ia ser dele.
eu me lembro que quando eu acordei o Joãozinho, ele estava encolhido para dentro da camisa. Ele tinha um camisão lá, que ele estava usando no tal do dia, e ele se encolheu para dentro da camisa, mas tremia de frio. Ele dormia tremendo de frio, imaginem o que não deve ser isso, né? Num cimento frio, numa marquise que não ajuda de nada, porque bate vento, cai sereno na pessoa. E nós acordamos, Joãozinho, está aqui uma quentinha. Espera aí, um cobertor. E aí um veio com a quentinha, o outro já pegou o cobertor, botou por cima, olha, foi automático e espontâneo. Não houve preparo nem pensamento dele nesse sentido, foi automático e espontâneo. Ele perguntou, mas e você, vai ficar sem? Você vai ficar sem? Ele acordou perguntando isso. Aí você vê, tanto que nós temos e muitas vezes pouco que nós doamos, enquanto pessoas que nada têm, tanto doam. Ele não tinha nada que pudesse doar ali de material, mas olha o ensinamento que ele passou para todo mundo ali. Para mim, acho que até morreu, não esqueço disso. E para todo mundo que estava ali e presenciou isso, tenho certeza que não esquece também. E também tenho certeza que aquele espírito é um espírito já depurado nesse sentido, né? E inúmeras outras passagens lá que nós parávamos em algum ponto, entregávamos uma quentinha, a pessoa falava, não, eu já jantei. Então você entrega porque lá na frente pode faltar para alguém, muito obrigado. Mas não era uma vez ou outra, não. Toda semana acontecia isso, né? A gente saía às segundas de noite, toda segunda acontecia isso. Aí eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse na situação dele na rua, embaixo de uma marquise, e eu já tivesse jantado, talvez eu falasse, muito obrigado, meu amigo, porque amanhã, um outro dia, a gente nunca sabe, né? Deixa aqui do meu lado. Talvez eu fizesse isso. Eu não sei se hoje, talvez eu fizesse isso, se eu fosse parar numa marquise e com aquela fome que as pessoas têm diariamente, né, que a pessoa tem fome todos os dias, sem dinheiro para comprar no dia seguinte, eu não guardaria uma para o dia seguinte. E olha só, outras pessoas em contrapartida dando lição de caridade. E a gente achando que estava ajudando a pessoa de alguma forma, quando na verdade nós mais aprendemos do que ajudamos as outras pessoas nesses trabalhos, né? Muito bacana. Então a Inquisição da França, gente, aqui nós paramos, tudo bem. Um nefasto príncipe negro de nome Torquemada, já ouviram falar de Tomás de Torquemada? Inquisidor espanhol, Inquisição espanhola. Tem um livro muito interessante, quem quer saber um pouco sobre o Torquemada pós-Inquisição. Quando ele foi para o mundo espiritual e se deparou com aqueles espíritos lá que, enfim, comungavam dos mesmos ideais que ele, e também outros que acabavam entrando em conflito, né? Porque se matava muita gente nas Inquisições, né? Tem esse livro aqui que é muito interessante, quem tiver interesse em saber. Sob as Cinzas do Tempo, é do Bacelli com o doutor Inácio Ferreira, né? O Bacelli psicografa o doutor Inácio Ferreira. Resumindo a história, é a história do doutor Inácio Ferreira mesmo, né? Do doutor Inácio Ferreira, que era um psiquiatra que tomava conta de uma espécie de manicômio, né? Um hospital lá psiquiátrico em Minas Gerais, e ele, dentre inúmeros casos que ele ficava ali analisando e tudo mais, teve um que chamava muito a atenção dele, que era o do Paulinho. Eu cismo que é Pedrinho, é Paulinho. O caso do Paulinho, que era um envolvimento ali numa obsessão, enfim, fortíssima aqui, sob as cinzas do tempo. Aí depois tem a continuação desse, que é do outro lado do espelho, mas pegando esse é o suficiente. E ele se interessou por essa história do Paulinho e resolveu compreender a fundo o que estava acontecendo. E interessante que nesse hospital psiquiátrico, ele fazia com a Dona Maria Modesto, já ouviram falar da Dona Maria Modesto, não? Que foi enfermeira e até hoje em dia na erraticidade ajuda na causa lá dos enfermos, em favor dos enfermos. Eles tinham, junto com outras pessoas ali também, uma espécie de centro espírita, onde eles faziam reuniões mediúnicas, o equivalente à mesa mediúnica que nós temos hoje em dia aqui na casa e nas casas espíritas. E aí esses espíritos se manifestavam, né? E uma hora não foi surpresa aí diferente para ninguém, não foi surpresa para ninguém, porque quem apareceu lá na mesa mediúnica, Tomás de Torquemada, que ele ficava obsidiando esse Paulinho. Mas agora, a trama toda, os porquês, o desenvolvimento disso, é melhor vocês lerem, senão estraga a história, né? E o interessante não é só a história, o interessante é o que vocês conseguem pincelar da história, as lições que a gente consegue pincelar da história. A história em si, vocês podem até saber, mas tem muitas mensagens por trás da história
que é o que importa, na verdade, né? Então, Tomás de Torquemada foi um inquisidor espanhol. E toda essa parte da cristalização da mente, ele fica muitos anos na erraticidade. Você imagina, ele foi da época da Inquisição, né? Da Inquisição. E aí ficou 462 anos, mais ou menos, desencarnado, achando que continuava a mesma pessoa, Tomás de Torquemada. Eles perguntavam para ele, quem você é? Tomás de Torquemada, o inquisitor, o não sei o quê, assim, ele tinha um apelido, Capa Negra, uma parada assim, que ele era o terror. E ele se vangloriava disso. Então, assim, você imagina um espírito ficar cristalizado num tempo durante 462 anos. É muita necessidade de aprendizado, isso tem muitos espíritos assim, e a reencarnação dele é compulsória, ele não escolhe reencarnar, que, como ele diz, ele tem uma hora, né, a gente já até falou sobre isso, né, sobre as reencarnações compulsórias. A grande maioria desses espíritos que reencarnaram no planeta naquela época, que eles achavam que eles iam ser soltos, né, 1000 anos depois, todos soltos, iam acabar com o mundo, tacar fogo em tudo, tanto que a Inquisição e todos esses lugares, o Gengis Khan, tudo era tacar fogo. Eles queriam tacar fogo no planeta, né? Tanto que esse aqui é sobre as cinzas do tempo, ó, e é só fogo, porque ele queria também tacar fogo em tudo. Eles tinham essa coisa do fogo, de destruição, de dentro deles. Eles tinham esse ódio, toda essa ferocidade dentro deles. Então, são espíritos que buscam, vivem numa cristalização mental de poder, que eles colocavam, né? Como ele viveu aquela época de poder aqui na Terra, na Espanha, ele desencarnou, continuou sendo aquele, eu não quero ser outro. Que reencarnação o quê? Vou virar outra pessoa? Nunca. Eu sou quem eu sou e acabou, tá bom pra mim. E a mente dele, e aí você vê, tudo são escolhas. E Deus deixa a gente escolher. Só que chega uma hora que ele fala assim, chega, porque ele também entra num processo, mesmo ele não escolhendo a reencarnação, porque ele não tinha condição, ele entra num processo de aceitação, né? E isso é bem interessante. Então, vale muito a pena ler o livro, porque como a gente fala dele aqui, gera uma curiosidade. E até tem no Google, se você botar, você vê lá, vê a história dele pesadíssima, falando sobre como ele agiu ali naquela época. E aí você lê espiritualmente, aí você vai vendo assim todo o planejamento e todo o nosso caminhar como espírito. Porque quem sabe eu também não fiquei lá 460 anos? Eu não sei. Quantos anos a gente não ficou? Quanto ainda a gente não tem na nossa mente? Então, a necessidade de mudança é de todos. E agora, não é para depois, né? Não fala? Nós somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque chega, está na hora de começar a mudar. Por isso, tanta coisa acontecendo, tanta necessidade, tanto livro de autodescobrimento, toda hora falando de autoajuda, física quântica, não sei o quê, não sei o quê. É necessidade, o planeta precisa, e nós todos precisamos disso. Então, é de cada um vai ter o seu caminho, mas está na hora, vamos embora, arregaçando a manga e vamos embora. Sobre o poder do pensamento, acho que nós já falamos aqui, né? Um vídeo pequeno, curto, que você encontra no YouTube fácil aí, chamado O Poder das Águas. Já falamos disso aqui ou não? O Poder das Águas, né? Vamos trazer esse vídeo, mas de qualquer forma vale a pena vocês darem uma olhada. Como o pensamento influencia alguma coisa, esqueci o nome dele, mas como o pensamento influencia a matéria. Ele fez um experimento e demonstrou que o seu pensamento positivo influencia positivamente a matéria, na forma da matéria. Agora, um pensamento negativo influencia diretamente as moléculas negativamente, trazendo aí uma forma, na verdade, uma imagem disforme daquela célula, né? Ele colocou em vários vidros água, e em cada um ele escreveu ódio, amor, raiva, inveja. Não, era assim, eu te amo, eu te odeio. E aí ele falava eu te odeio, e tipo, ele ficava jogando aquela palavra, né, aquela emoção ali para aquilo ali. Depois ele fez ele pegou as moléculas, né, no microscópio e mostrou. Ele tem que ele bota Hitler. A molécula é completamente destruída. A do amor é a coisa mais linda. Então, assim... Parece um floco de neve daqueles desenhos da Disney. A coisa mais linda. Você tem um floco agora, de neve. De ódio, Hitler, então, vejam depois.
Eu vou tentar trazer na semana que vem. Eu tenho Ele fez algumas experiências. Uma foi com arroz e água, em que ele juntava crianças e pessoas que falavam bem para aquele arroz, ou arrozinho bonitinho, e outras que xingavam o arroz. E aí o arroz que era elogiado permanecia por muito mais tempo com uma forma saudável, e o arroz que era xingado, que a maior parte do arroz ali tem água, né? Ele infla na água, era completamente negro e ficava ali podre aquele arroz. E também um outro experimento que ele fez foi no metrô de Tóquio, parece que é o mais movimentado do mundo. Num canto ele colocou essas palavras aí, que nos remetem a bons pensamentos, amor, paz e boas pessoas, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá. E num outro corredor ele colocou Hitler, colocou raiva, colocou algumas coisas aí negativas. Olha, nas mesmas condições ali em que a água foi armazenada, no mesmo local praticamente, um corredor A e um corredor B, só de diferença. E a água ficava completamente diferente. Imagina o que a gente não faz no nosso corpo. Nosso corpo é quanto por cento de água? 75, 70%, é isso? Entre 70% e 80% de água. Imagina só. O que o nosso pensamento não faz diretamente no nosso corpo? Né? Quando a gente olha para o espelho, se xinga, se fica com raiva, né? Imagina o que a gente não faz. Então, Torquemada surge na história da Espanha, patrocinado pelas cruzadas do astral inferior, compactuando com milhares de outros da sua estirpe para dar sequência às cruzadas na Terra. Falando de Torquemada, vamos falar também então do Pedro. Pedro, o eremita. Pedro, o eremita, era um outro, assim como Tomás de Torquemada, que um passo antes, né, não na Inquisição, mas nas cruzadas ainda, ele dominava os lugares daquela forma brutal que nós já vimos aí, como era o modus operandi, aí como transcorriam essas dominações nas cruzadas, né, de uma forma bem sangrenta e violenta, mas enfim. E esse Pedro eremita, qual o interessante dessa situação do Pedro? Ele era o braço direito do Urbano II, se eu não me engano, Urbano II. E ele tentava escamotear tudo de mal que ele fazia pelo perdão que Urbano II concedia a todas as pessoas que batalhavam em nome, olha só, em nome de Cristo, entre aspas, né? Em nome das cruzadas. Então, as dominações que Pedro fazia de forma violenta faziam com que depois ele, teoricamente, ou pelo menos temporariamente, ficasse tranquilo, porque Urbano II falava: você está perdoado, meu filho, você fez isso em nome de Deus. Agora, a sua consciência sabia que alguma coisa estava sendo feita de errado. Tanto é que em outras encarnações ele precisou resolver todo esse débito que ele acabou causando. Mas olha só, adquirindo, né? Olha só como é interessante. A própria natureza deles, os próprios pais não conseguiram conviver com ele por questões energéticas mesmo, né? Muito feio e extremamente pesado, energeticamente pesado. Então ele foi inclusive doado, né, a um casal que tentou encaminhá-lo à religião, mas ele também doou os filhos também. Ele não tinha esse laço de apego à família ou nenhum laço amoroso, era algo extremamente material, de posse. Você tomar posse daquela terra, você catequizar aquelas pessoas, né? A ideia dele era essa. Né? Ainda quando ele teve uma certa percepção do que seria o certo, ele fez, mas de forma errada, porque ainda estava com o pé ainda na ignorância. Né? Mas é interessante a gente perceber o seguinte, como durante muito tempo nós tivemos a percepção de que uma outra pessoa pudesse nos livrar de tudo que é coisa ruim que nós fizéssemos. Ainda hoje, algumas pessoas têm essa visão, né? O que não tem nenhum problema. Se a pessoa faz alguma coisa de errado e reconhece o seu erro e muda o seu padrão vibratório, muda a sua atitude perante a vida, não cometendo mais o erro, não tem problema nenhum ela conversar com uma outra pessoa, seja um religioso ou não tem problema nenhum, perfeitamente compreensível, isso é uma questão inclusive histórica. Agora, o problema é ela achar que simplesmente esse fato de estar ali declarando aquilo que ela fez de errado para a pessoa, e a pessoa atribui uma pena para aquela confissão, não é? Que aquilo simplesmente
vai trazer a liberdade para ela, esse é que é o equívoco. Não tem nenhum problema a pessoa chegar lá e se confessar, em qualquer religião que seja, estou falando de religião A ou B ou C, agora em qualquer religião que seja, ela conversar com alguém, algum líder religioso, não tem nenhum problema, isso até é salutar. O problema é ela achar que a simples conversa que vai libertá-la dos maus, né? Não é, é o autoconhecimento, é o autodescobrimento, é a mudança da sua postura perante a vida. Mas enfim, falando aqui do Torquemada, foi ele um curto-circuito nos fios da vida, principalmente dos espanhóis. O sangue para ele era como um bom vinho, na hora da ceia ou nos festejos das suas crueldades. Olha que coisa puxada, né? Coisa pesada. Era insensível aos apelos de mães e filhos, parentes e amigos dos condenados e até mesmo de reis que tremiam ante o seu poder. Aí a gente lembra daquelas aulas de história, né? O que nessa época estava no topo da pirâmide? Quem coroava o monarca? Era o clero, né? Daí o temor, até de alguns reis, um temor da aristocracia ao clero, né? E estava com a visão completamente deturpada ainda nessa época, o clero. Muito bem, a crueldade petrificou-se nesse ser de modo indescritível. No ano de 1420, abre os olhos nas terras de Espanha esse agente das trevas, falando de Torquemada ainda, para presidir os tribunais das sombras e julgar os hereges que eram os seus próprios companheiros da antiga cidade, a Cruzada. Ele, Pedro, Gengis Khan, esse pessoal todo. Tudo da Cruzada. Em contraposição, em 1412, na cidade francesa de Dormene, para que o sofrimento não passasse demasiadamente dos ombros dos sofredores, os céus não pesasse demasiadamente nos ombros dos sofredores, os céus se abriram e desceu uma estrela em forma de mulher, com o nome de Joana d'Arc. Está errado ali, mas é Joana d'Arc. Foi ela vítima de todos os tipos de sofrimento nas asquerosas mãos dos inquisidores inescrupulosos. Foi vilipendiada, cuspida, maltratada, encarcerada. Submeteram-na à fome, à nudez, à convivência com insetos, répteis, batráquios, enfim, e etc. Foi retalhada como se fosse um animal no açougue. Foi vendida por 100 francos, como acontecera ao Cristo pelas mãos de Judas. Ou seja, era preciso que viesse Judas e cometesse aquilo que ele cometeu, porque a história precisava ser daquela forma. Só que, ai de quem cometa o erro, porque a lei é a lei da reparação. A pessoa vai reparar. E aqui mostrou a exata medida da reparação. Concordam? Dá para analisar agora essa passagem aqui como sendo Joana d'Arc, Judas? Claramente, né? Olha só, ela foi vendida por 100 francos, como acontecera ao Cristo, pelas mãos de Judas. Olha que interessante. Agora vocês acham que quem escolheu isso? Foi Deus ou foi ele? Foi Deus que falou, olha, você vai ter que ir lá, vai sofrer isso tudo porque você fez isso com Jesus. Vocês acham que foi Deus? Foi ele. Quando você ilumina a consciência e você se sente culpado, você quer consertar. E aí ele achou que o certo era ele viver exatamente aquilo, porque só assim ele se sentiria livre. Então, Deus, não existe o pecado e Deus vai fazer você pagar o pecado que você cometeu. Somos nós que queremos acertar depois que a gente atinge um nível de consciência. Ah, que maluco. Não. Ele sabia que ele tinha uma dívida com ele. Ele precisava acertar aquilo ali. A mesma coisa, todos eles, todos quando pedem, é para eles mesmo, só para eles. Isso é para a gente pensar, né? Porque a gente está sempre botando a culpa em Deus. Eu estou fazendo isso porque é pecado, Deus está fazendo eu aprender. Necessidades nossas, pedidos nossos, muitas vezes. Sim, o amor cobre uma imensidão de pecados, né? Às vezes, ele até deu o exemplo do senhor que era espírita e ele cometia atrocidades com os escravos e nessa vida, tanto bem que ele fazia, ele só perdeu um dedinho e na verdade era para ele perder o braço inteiro. Então, Deus é bom demais, a gente pede, e pior que quando a gente clareia a cabeça, a gente quer pagar tudo, a gente quer acertar tudo. Da pior parte, ele vira e fala assim, vocês conhecem a história da Alcione?
Ela pede para vir, mas ela pede para vir, reencarnar, ela não precisa mais reencarnar, ela já se iluminou de uma forma assim absurda, já vai para outro planeta, já pode ir, não precisa mais vir para a Terra, ela fala, não, eu quero ir porque eu quero ajudar o meu amado, o cara que eu amo. E aí o espírito que está o mentor dela, você está doida, o que você vai fazer na Terra de novo? Você sabe que se você voltar, você vai estar sendo exposta a novas provas, você não tem necessidade de passar por nada daquilo, para que você vai voltar? Mas eu preciso ajudar ele. Não me importa se eu vou sofrer. Mas você pode falhar. Não me importa, eu quero. Você pode arrumar problema para você daqui para frente. Não me importa. Ela vem por amor. Ela vem, passa por um monte de coisa, mas ela vem por amor. E não falha. E quando ele iluminou, vai com tudo. A gente vai tem que ter cuidado, né? Então, assim... Pode falar. Exatamente. Então, a espiritualidade... tem uma parte aqui que eu não sei onde eu botei. Tem sempre espíritos que vão estar nos amparando e nos auxiliando. Toda vez... Tanto que quando vem Francisco, ele vem para iluminar uma época de negritude, né? De energia pesadíssima. Então, ele vem para cá com a missão de trazer um pouco de acalento para toda aquela população, para a humanidade que sofreu muitos e muitos anos por causa de toda essa dor, né? Tudo isso que a gente está lendo. E assim sempre. Sempre vem uma luz para poder amparar a humanidade e a gente continuar e conseguir seguir em frente, mudando toda a psicosfera. Acho que tem que dar uma corrida. Pois é. Aqui, nesse slide, na verdade, vai falar da Joana d'Arc, enfim, e de tudo que ela trouxe aí de positivo para nosso mundo, né? Os ideais que ela trouxe aqui. E você vê, foi perseguida, foi queimada, atrocidades aconteceram. Inquisição em Portugal. A Santa Inquisição, vimos lá da Espanha, agora em Portugal. A Santa Inquisição invadir as terras lusas em 1536, cobrindo-as de luto, disseminando o vento da hipocrisia, matando e destruindo famílias, sem que estas, pelo menos, tivessem o direito de se defender. Quem denunciasse qualquer movimento suspeito aos tribunais obtinha grande recompensa e, ainda mais, tinha absolvidos todos os pecados, mesmo que fossem os mortais. Portugal era atacada pelos agentes das cruzadas, agora vestindo sotaina negra da Inquisição. Eram os mesmos espíritos retornando à Terra para novos planos de educação. E aqui, meus amigos, eu acho que a gente não precisa ficar sempre voltando àquela questão de toda a violência que aconteceu na época da Inquisição espanhola, francesa, também aconteceu aqui em Portugal. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, né, do grande problema criado pela Inquisição nessa época, pós-cruzadas, um pouco depois, né, do término das cruzadas, mas todo mundo aqui tem uma ideia o quanto de destruição a Inquisição trouxe para a humanidade. Eu não digo para a religião A, B ou C, para a humanidade. Inclusive foi um erro já reconhecido, enfim. Sim, também estavam. Ninguém ali foi. A mesma coisa no Hitler ali, você viu? Não, nunca. Sempre há uma reparação. Quando há algum problema, há uma reparação. Sempre. Alguma perseguição, é uma reparação. É a história do não tem bala perdida? Não tinha também ali. Fogueira perdida, né? Que horror. Não tinha. E a Inquisição no Brasil. Essa grande nação marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua afeição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do Rei dos Reis em seu berço esplêndido, como argumenta seu hino, para explodir em luzes na hora decisiva do concerto das nações, categorizada pelo Cristo para ser a remanescente das nações e como a primeira a dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos. Pergunto a vocês,
o Brasil acolheu refugiados da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial em grandes proporções, até hoje o nosso diálogo no cenário internacional não é sempre de acolhimento? Olha só, isso já estava preparado há muito tempo. Jesus, Ismael e outros espíritos iluminados, quando pensaram no nosso país, pensaram numa pátria acolhedora, tanto é que é uma característica do brasileiro. Quando você conversa com qualquer pessoa que não é aqui do nosso país, eles se espantam com o acolhimento, com a forma calorosa como nós tratamos as pessoas, de forma receptiva, porque isso já está, obviamente, introjetado na nossa mente. Viemos para cá para sermos pessoas acolhedoras e tolerantes. Isso está impregnado no nosso DNA espiritual. Está impregnado. Acho que tem mais uns 10 minutos, né? Então, meus amigos, aqui falando agora um pouco do Brasil, não é à toa que nós temos, por exemplo, acho que nós até falamos isso na primeira aula, aqui, Chico Xavier, Divaldo, dentre outras pessoas que, se formos ver aí em termos de quantidade, quantitativamente, produziram, não também, claro que com excelente qualidade, mas em grande quantidade, a maior parte da literatura espírita que nós temos no mundo. Eu não tenho números, mas eu chuto aqui 80% da literatura espírita mundial, para mais, pode, claro. Tá, beleza. Tá bom. E eu acho que ela tá ali, tá bom. Eu acredito que para mais de 80% da literatura espírita é brasileira. Não é? É brasileira. Isso também não é por acaso. Isso não é por acaso. Nós somos um povo que tem fé, é inegável isso. Então temos aqui o solo fértil para o plantio de qualquer ideologia cristã, pautada no bem. Somos acolhedores e não nos reunimos aqui aleatoriamente. Os espíritas não estão, em sua grande maioria, aqui no Brasil, aleatoriamente. Não estamos aqui por obra do acaso, que já sabemos que não existe, né? Tudo tem uma causa nessa vida. Tudo tem uma causa. Né? Eu vou agora fazer uma proposta aí para vocês. Vamos ver se vocês gostam da ideia ou não. A Tati vai separar uma música bem interessante aí para a gente poder harmonizar nesse final da nossa aula. Temos mais uns 5 minutinhos aí, pelo menos, ou 6. Eu acho muito interessante a gente falar sobre esses temas, que são históricos também, não é? Mas, de certa forma, são temas um pouco densos, né? Vocês concordam que são temas densos, a gente falar de cruzadas, de Inquisição. Então, muitas pessoas vão ficar aqui para palestras, outras não, né? Então, eu acho interessante a gente buscar uma harmonia e uma harmonização antes de irmos aí para a rua. Falamos de tanta coisa densa, né? Vamos parar aqui uns 5 minutinhos ou 4 minutinhos de tranquilidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer, alguma reflexão? Não? Não? Então, mas antes disso, vamos fazer a prece, né? Vamos fazer a prece. Alguém se habilita aí a fazer a prece? Tem vontade de fazer a prece? Quer fazer, não? Não? Então, vá lá a prece. Agradecemos ao Mestre Jesus, a Joana de Ângeles, mentora da casa, aos espíritos que nos auxiliaram no entendimento dos estudos trazidos pelos instrutores Daniel e Tatiana, e que possamos aplicar em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, os aprendizados desta tarde. Graças a Deus. Obrigada.